Irmãos, nesse momento, sentemos. Novamente, possamos abrir a Escritura Sagrada aí no livro de Deuteronômio, capítulo de número 4. O texto que está diante de nós é o verso de número 1 ao verso de número 40. Muitos crentes poderiam perguntar: por que devemos dar ouvidos à lei de Deus? O que nos faz parar no tempo para ouvirmos a lei do Senhor? Equivocadamente, muitos cristãos têm acreditado que a lei de Deus não faz mais nenhum sentido e pensam: nós vivemos no tempo da graça e a lei de Deus é algo passado, é algo que não faz nenhum movimento, não tem mais nenhum dever, nem dela para com o crente, nem do crente para com ela. Então eu começo perguntando: irmão, por que devemos dar ouvidos à lei de Deus? Percebam, Deuteronômio capítulo 1, verso 3, de cara já nos responde por que nós devemos dar ouvidos à lei de Deus. O texto canônico, o texto bíblico diz assim: e sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, escutem bem, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor lhe mandou, ou lhe mandara acerca deles. Aqui nós temos um motivo porque nós devemos de cara já dar ouvidos à lei de Deus, porque aquilo que Deus revelou a Moisés, Moisés falou ao povo acerca de tudo o que o Senhor requisera deles. Então, podemos responder essa primeira pergunta dizendo assim: o Senhor nos revela, ou o Senhor nos deu, ou o Senhor agora também nos dá, segundo tudo o que Ele há de ordenado a respeito de nós. Então, eis o motivo porque nós não cessamos de dar ouvidos à lei do Senhor. Chegamos agora ao capítulo de número 4, e eu gostaria de passar aos irmãos como é que essa estrutura textual ela está dividida. Do verso 1 ao verso 40, nós temos aqui um total de 4 divisões. Percebam, irmãos, a primeira divisão, ela vai do verso 1 ao verso 8, é aqui onde Deus dá ao povo estatutos e juízos. A segunda vai do verso 9 ao verso de número 20. Nessa parte do texto aqui, do 9 ao 20, o Senhor nos faz saber que a promessa pactual, a promessa da qual Ele dá ao seu povo, ou faz com o seu povo, através de aliança, não somente são para aqueles que ouvem, mas é para aqueles que ouvem a pregação, e também para os seus filhos. Terceira parte textual vai do verso de número 21 ao verso de número 31. Aqui, entre o verso de número 21 e o verso de número 31, o Senhor nos coloca diante de bênção e maldição. Porque na segunda parte do texto, que vai do verso 9 ao verso 20, observem só, irmãos, o Senhor nos faz conhecedores de uma promessa. Mas, no entanto, toda promessa de Deus feita em aliança, ela está calcada diante de bênção e maldição. Bênção para aqueles que seguem o conselho do Senhor, maldição para aqueles que dão as costas para as palavras que saem diante do fogo, perante Deus, diante dos nossos ouvidos. E a quarta parte, obviamente, verso número 32 ao verso número 40. Aqui, irmãos, o Deus do pacto e o Deus da promessa, por meio dos seus feitos, pode muito bem ser provado por todos nós.
Então, eu quero lhe convidar para que você desfrute comigo da primeira parte do texto, que vai do verso 1 ao verso 8. Estatutos e juízos o Senhor nos dá para cumprir. Observe só aí o verso número 5, quando pela segunda vez o Senhor repete esse ato. Ele diz assim: vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Ou seja, estatutos e juízos fazem com que a bênção do Senhor redunde como algo gracioso diante de nós, mas principalmente o Senhor faz saber a todos os povos. Versos 7 e 8 diz assim: pois que nação há tão grande, que tem a Deus estão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Ou seja, Deus abençoaria o seu povo de tal maneira que os homens veriam e dariam glórias a Deus por aquilo que o Senhor havia feito com os seus filhos. O Senhor passaria a ser crido, e o testemunho do Senhor chegaria àqueles homens que não conheceriam a Deus. No entanto, irmãos, nós devemos observar algo aqui nessa primeira parte do texto. Observem só, a partir do verso 1, o Senhor revela que está colocando diante dos seus filhos estatutos e juízos, mandamentos. Se você tem dificuldade de saber o que são estatutos e juízos, intente só na sua mente que estatutos e juízos são mandamentos de Deus para o povo. No entanto, o verso 3 nos faz uma grande e solene observação. Primeira delas, irmãos, que estatutos e juízos não deveriam de maneira alguma serem modificados. Observem só, irmãos, verso de número 2 diz assim: não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deus faz uma solene advertência. Os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos não deveriam, sob hipótese alguma, receberem quaisquer tipo de modificação, nem omissão e nem acréscimo. Porque, veja, se Deus dá estatutos e juízos para que nós sejamos sábios, uma nação forte, reconhecida até entre aqueles que não servem a Deus como uma nação sábia, maravilhosa e pródiga, ora, irmãos, se você retira, omite, ou se você acrescenta algo a este mandamento, aos estatutos e aos juízos, significa dizer que ou você descrê da suficiência da palavra de Deus, ou você acha que nem tudo que Deus lhe revela em algum espaço serve para a sua vida. Daí a omissão de muitos crentes em rejeitarem grandes porções da palavra de Deus, ou a descrença de muitos crentes em acrescentarem à palavra de Deus aquilo que Deus não falou do meio do fogo, ou aquilo que Deus não revelou, ou aquilo que não é canônico, que está para a nossa fé, que está para a nossa doutrina, que está para a nossa crença. Que punição haveria para aqueles que ou omitem ou acrescem? Perceba o verso 3, irmãos. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Obviamente, vocês devem estar lembrados que aqui está sendo uma referência direta lá a Números capítulo 25. Eu preguei essa mensagem aqui junto a vocês, onde o Senhor, em um único dia, em um único momento, por causa de idolatria do povo, que se juntaram com as mulheres que serviam a deuses estranhos,
o Senhor fez morrer 24 mil homens. Semelhante modo, o Senhor está dizendo que a retirada, o acréscimo à sua palavra, fará com que haja punição no meio do povo, semelhante àquela que os homens gozaram por causa da idolatria a Baal-Peor. Ou seja, haverá morte no meio do povo se houver adulteração da palavra de Deus. Mas muitos podem dizer assim: mas como poderá haver adulteração no meio da palavra de Deus, uma vez que nós não podemos mais nem acrescentar e nem omitir do texto absolutamente nada? Quando recebemos a palavra, ela já está completamente escrita. A Bíblia que eu tenho em mãos, ela já vem completamente dividida em 66 livros, 39 para o Antigo, 27 para o Novo, todos eles com seus capítulos e seus versículos prontamente postos ali diante dos meus olhos. De maneira nenhuma eu retiraria alguma palavra ou acrescentaria alguma palavra. Irmãos, retiramos a palavra de Deus quando deixamos de crer em parte da palavra de Deus, ou em alguma porção da palavra de Deus, ou passamos a crer que a palavra de Deus não é palavra de Deus, simplesmente ela contém um traço de alguma revelação da parte do Senhor, ou ainda de forma piedosa dizemos: boa parte dela é palavra de Deus, mas parte que lá está não passa de preceito dos homens. Quando cremos assim, nós retiramos uma grande porção daquilo que Deus revelou para nós. E quando é que acrescentamos? Quando é que acrescentamos a palavra de Deus? Acrescentamos a palavra de Deus, irmãos, quando nós criamos superstições que não estão descritas no Evangelho, quando criamos regras que não foram estabelecidas por Deus, e aí nós nos assemelhamos aos fariseus, que prescreviam regras que não eram ditadas pelo Senhor, que colocavam leis que não estavam entre os mandamentos, os estatutos e os juízos do Senhor. Então, ou omitimos ou acrescentamos quando deixamos de crer, ou quando não achamos suficiente aquilo que Deus nos revela. Eis a loucura pós-moderna. Muitos crentes enviesados, literalmente no erro, fadados à ganância, percorrem redutos espirituais, buscando ouvir algum lampejo de voz de Deus, alguma apresentação da parte do Senhor, para que possa lhe alimentar a alma. Não sabem muito desses cristãos que eles podem ver a Deus com seus ouvidos quando ouvem a palavra do Senhor, ouvem a revelação de Deus, ou quando podem presenciar ao Senhor quando seus olhos se curvam, se detêm diante da Escritura Sagrada. A todas essas coisas, irmãos, nós afirmamos que é um ato claro de incredulidade. Quando nós omitimos a palavra de Deus, dizemos que nem tudo que o Senhor revelou serve para nós. Ou quando acrescentamos uma nova revelação à palavra de Deus, nós então dizemos que a revelação do Senhor não é plenamente suficiente para nós. Portanto, irmãos, como na lei do Senhor há bênção e maldição, aqui o Senhor já adverte, dizendo: se acrescentarmos ou se omitirmos, acontecerá conosco o que aconteceu àqueles povos, aqueles homens, aqueles crentes que pecaram em Baal-Peor. Mas, veja, e quais são as bênçãos que redundam de uma crença obstinada, fiel, piedosa, verdadeira no Senhor? Observe aí a partir do verso número 6.
O texto diz assim: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Ou seja, não há sabedoria, não há entendimento fora disto. Perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: olha a voz dos homens, ao ouvirem aquilo que os crentes creem por causa da palavra do Senhor. Este grande povo é nação sábia e entendida. Dizem eles: pois que nação há tão grande? Ou que povo há tão grande? Que igreja há tão sábia como essa? Que tenha o Senhor tão chegado como o Senhor, todas as vezes que eles invocam. Que igreja tão forte como essa? Que tenha Deus tão chegado a eles. Percebam como eles vivem, percebam como eles andam, percebam o que eles falam, olhem a linguagem deles. A linguagem deles é uma linguagem bíblica, é uma linguagem estabelecida por Deus na sua palavra. E eles dizem ainda: e que nação há tão grande, que igreja há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós. Ou seja, irmãos, os homens dizem e dirão, ao nos verem: que igreja tão forte, e que povo é tão fiel como esse povo, que observam a lei do Senhor. Isso aqui é bênção, irmãos. Isso aqui é bênção. Não falamos nada, o nosso testemunho já prega. É como Paulo fez naquela pregação onde eu tinha feito da última vez que preguei à noite aqui na igreja, quando Paulo está em Éfeso e ele mostra o seu testemunho. Ele diz assim: ora, eu me coloquei humildemente perante vós, e vocês sabem disso. E ele diz assim: e não somente humildemente, mas eu ensinei a vocês tudo aquilo que o Senhor nos dissera, nos revelara. E eu disse naquela noite, veja, por 2 momentos Paulo presta grande serviço diante de Deus perante os homens de Éfeso, não somente através da pregação do Evangelho, mas também pelo testemunho que ele dara. Aqui, irmãos, de semelhante modo, e não seria diferente, pois toda a Escritura Sagrada ela é concorde, ela não é dissonante, mas ela é unânime. Ela mostra claramente que os crentes, primeiro, prestam um grande serviço ao mundo, quando, vivendo os estatutos de Deus, fazem com que os homens reconheçam que eles são diferentes. É como luz diante de uma montanha onde está completamente em densas trevas. A luz logo brilha, logo se destaca. Os homens todos voltam os seus olhares para ela, porque sabem que naquele topo, que naquele cume, há luz. Assim são os crentes, quando ouvem, quando temem ao Senhor e obedecem às suas palavras, eles passam a ser abençoados, agraciados. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso de fato é maravilhoso. Agora uma pergunta que deveria ser feita ao texto: veja, a quem cabe essa responsabilidade de ouvir, temer, crer e praticar a palavra de Deus? A quem cabe essa responsabilidade? Segunda parte do texto, verso 9 ao verso 20. Mas observem só aqui o que diz a partir do verso 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber a quem? A teus filhos e aos filhos de teus filhos. Promessa pactual. Deus não somente se revela àqueles que ouvem, mas àqueles que estão debaixo do pacto, debaixo da bênção. Ela não seria diferente, irmãos. A Escritura Sagrada trata dessa forma. Ela nos faz uma advertência aqui no verso de número 9. A advertência é: não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Segunda advertência é que devemos fazer saber a quem? A teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Veja, irmãos, essa bênção ela se repete
aqui no decorrer da palavra de Deus. Observem só o que é que diz Deuteronômio capítulo 6, verso 7. E as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando, e levantando-te. A lei do Senhor, os mandamentos, os juízos e os estatutos deveriam ser ensinados aos filhos e aos filhos dos filhos, aonde quer que eles estivessem, andando, deitando, ao levantar-se, em qualquer momento, assentando-se. Os crentes deveriam levar ao coração dos seus filhos a palavra de Deus. Ora, não é de outra forma que quando se fala de culto no Novo Testamento, as duas primeiras expressões nas epístolas de Paulo, no evangelho que Paulo lança às igrejas, é fazendo com que haja de forma abundante a palavra de Cristo. Observe só, irmãos, se aqui no verso 7 nós devemos ensinar aos nossos filhos, assentando-se em casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-se, o que o texto bíblico propõe aqui é que os filhos sejam encharcados de palavra de Deus. Encharcados de palavra de Deus. Nós podemos ver essa expressão aqui, ou entender o que está sendo dito, à luz do Novo Testamento, quando em Colossenses capítulo 3, verso 16, nós somos instruídos por Paulo da seguinte medida. Observem só, irmãos. Colossenses 3,16, o texto bíblico, diz assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Então assentando-se, andando, levantando-se, deitando, ou seja, habite a palavra de Cristo no meio de vós abundantemente. Olha a causa que Paulo dá para que a palavra de Cristo habite no meio do povo, se não é justamente semelhante à bênção que Deus faz saber ao seu povo primeiramente. O texto bíblico diz: em toda a sabedoria. E como é que essa sabedoria se dá? Paulo diz: ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Ou seja, há uma habitação plena de conhecimento e que gera sabedoria quando a palavra de Deus é ensinada e admoestada, feita a fazê-la instruir no meio do povo. Mas se não é aquela mesma bênção que Deus disse ao povo: os povos dirão, que nação há tão sábia, que igreja há tão sábia como esta igreja, como esta nação, como este povo. Há quem pense que o levar o evangelho aos filhos cabia na antiga aliança por causa justamente da circuncisão, e que na nova aliança, porque não há ali mais o derramamento de sangue, alguém poderia dizer assim: então os crentes não são necessariamente ensinados, ou não são chamados a serem ensinados na palavra de Deus. Mas vejamos o que Cristo falou acerca disto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo número 19, verso 14. O texto bíblico, o texto canônico diz assim: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ora, vocês sabem que passagem é essa? Cristo chegaram, os homens o cercam, o ouvem, e parece que uma leva de crianças se dirige até ele. Os seus discípulos interpõem as crianças, fazendo com que elas não pudessem chegar a Cristo. Ao que Cristo diz assim: ora, não as estorveis, não as impeçais, ora, deixai elas virem a mim, que das tais é o reino dos céus. Ou seja, assim como vocês precisam ouvir da graça de Deus para saberem acerca do reino dos céus e gozarem dele,
Até essas crianças também precisam ouvir da graça de Deus. Portanto, elas não devem ser estorvadas. Irmãos, observe o que Pedro diz acerca disto. Veja que isso agora vai se tornar uma doutrina apostólica e, portanto, deve ser escrito pela igreja. Atos capítulo de número 2, verso de número 39, o texto bíblico diz assim. Ouça só. Agora Pedro repete as palavras do Senhor, fazendo-nos saber dessa bênção maravilhosa, dizendo-nos: a quem? A vós, aos que escutavam a Moisés, aos que escutam agora e aos que escutaram as pregações de Pedro, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Aqui a promessa está no verso número 38, salvação, testemunho cristão. Observe, irmãos, o Senhor abençoa os filhos quando estes ouvem a palavra de Deus. Agora, depois de Pedro, Paulo em sequência repete o ensinamento. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 4. Paulo, pensando na edificação da família da aliança, diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas ele aqui aconselha, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Como é que os filhos são edificados? Veja, não estorve seu filho, ouça Cristo. Pedro disse que a promessa de respeito a ele: batismo, arrependimento para a salvação e declaração pública de fé. Agora Paulo diz de forma muito categórica, porque os pais devem tipicamente educarem os seus filhos e não provocá-los a ira, mas ensiná-los na doutrina e admoestação do Senhor. Certa vez eu falando sobre esse texto, eu disse assim: irmãos, obviamente que se você ler algumas partes ali do Antigo Testamento, diz que a criança deve ser açoitada com vara. É verdade, deve ser mesmo. Mas se você apenas bater no seu filho, que lucro, que fundamento, que solidez você estará dando a ele, se você só o açoita? Se você só o corrige, mas antes não o educa, não o instrui, não o ensina. O contrário também é verdadeiro. Se você só ensina seu filho, mas se você não o corrige, que coisa você estará fazendo? Você erra quando dá a vara e falta ali a instrução, e erra quando dá a instrução e lhe falta a vara, o açoite. Aqui, portanto, há um equilíbrio. Aqui, portanto, há um equilíbrio. Advogado pela palavra de Deus para a boa educação da criança. Quando você vê um filho desobediente, talvez não é porque lhe falte educação, mas é porque faltou açoite na infância. Ou se você foi aquele pai ou aquela mãe muito bravio, talvez você tenha dado muito açoite e o filho continuou desobediente porque lhe faltou muita instrução. Você açoitou, mas não ensinou. Paulo aqui diz: olha, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. É a forma categórica, bíblica, pela qual nós devemos levar os nossos filhos. Nós não devemos escapar disso, irmãos.
De maneira nenhuma devemos escapar disso. É dessa forma que Deus instrui os crentes. De outra sorte não seria. De outra sorte não seria. Agora, observe só que aqui no capítulo de número 4 do livro de Deuteronômio, o Senhor dá um motivo pelo qual os crentes deveriam educar os seus filhos na lei e na palavra do Senhor. Observem só o verso 15, irmãos, do capítulo 4. O motivo. Ele justifica agora. Guardai-os, pois, com diligência as vossas almas. A mesma recomendação que ele faz aí na introdução do verso 9. Pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco no meio do fogo. Por que nós devemos dar crédito à palavra de Deus? Deixa eu lembrar aqui para vocês dois atos. O primeiro está lá no livro de Êxodo, capítulo número 3. Quando o Senhor, pela primeira vez, se revela a Moisés. Lá no capítulo número 3, quando Deus se revela a Moisés, Moisés é uma sarça que arde e não se consome. Mas ele escuta a voz no meio do fogo, que diz assim: olha, tire a sandália de vossos pés, porque o local onde você pisa é local santo. Retire urgentemente. Ora, ele está no deserto de um povo mau, mas o local era santo, porque Deus se fazia presente, não em uma figura que podia ser vista, mas numa voz que poderia ser ouvida. Uma voz que poderia ser ouvida. Voz no meio do fogo. De igual modo, aconteceu quando o Senhor se revelou em Sião, lá em Horebe. Quando os homens ouviram a voz de Deus sendo ressaltada do meio do fogo. Agora, mandamentos, juízos e estatutos eram colocados perante eles. Deus falou no meio do fogo. Eles ouviram uma voz. É por isso, irmãos, que é ilógico para os homens dizermos assim: os crentes veem com os ouvidos. Os crentes veem com os ouvidos. Eu me lembro da primeira vez que eu falei essa frase, uma jovem universitária que me ouvia. Eu sabia que ela era universitária porque era minha ovelha. Então, quando ela me ouviu, ela começou a rir. E ela anotou, e eu percebi que ela fez isso. Eu disse: ela vai me corrigir no final do culto, porque ela pensa que eu falei equivocadamente quando disse que nós vemos através dos ouvidos. E aí eu prossegui com a exposição e mostrando claramente que os crentes veem com os olhos da fé, porque escutam com os ouvidos e aquela palavra desce ao coração. Aqui já foi ressaltado várias vezes, não somente por mim, mas que os crentes são meticulosamente medidos por aquilo que creem e são provados pelos frutos que dão, porque provaram da fé, e a fé veio pelo ouvir, e eles ouviram e ouvem palavra de Deus, e é por isso que são amigos de Deus, porque dão crédito à voz do Senhor. São chamadas de ovelhas do rebanho, porque ouvem a voz do bom pastor. E são agraciados dominicalmente por Deus no santo dia, porque ouvem as palavras desta profecia, Apocalipse 1:3. Nós verdadeiramente, irmãos, enxergamos com os ouvidos. Enxergamos com os ouvidos. Isso é ilógico para o mundo, mas completamente compreensível para os crentes. Completamente compreensível para os crentes. E essa verdade, ela não deve estar longe de nós. O Senhor disse na revelação: não vistes figura alguma. Porque na revelação, quando o Senhor se dá a saber, irmãos, Ele nos faz ouvir os seus feitos, os seus mandamentos, os seus estatutos, para que nós sejamos sábios, para que nós não erremos, para que não cometemos pecados, para que não sejamos apartados de sua face e de sua presença. É por isso que nós devemos ouvir, e ouvir com muita atenção. Desviar o ouvido para outra coisa se constitui, portanto, em erro gravíssimo, em erro gravíssimo. É por isso que às vezes, irmãos, o pastor, seja ele quem for, ele vai ser extremamente rígido com a igreja e dizer assim: irmãos, ouçam com atenção, irmãos.
Não desviem o foco, ouçam com atenção. Mantenham-se atentos. Porque, irmãos, desviar o foco aqui, perder a atenção, e com a imaginação no mundo da lua, seja lá onde for, veja, é perder de vista os conselhos de Deus que podem nos dar sabedoria, podem nos fazer homens e mulheres prontamente sábios, para que evitemos o erro, para que corrijamos o fracasso, o herege, para que coloquemos diante dos homens a sabedoria de Deus revelada em nós, para que os homens façam saber, primeiramente pelo nosso testemunho, que o Senhor é o Senhor, e pelos nossos lábios, quem é o Senhor. Por isso que nós devemos dar sempre ouvidos à palavra de Deus. E quando fazemos isso, nós nos constituímos como íntimos do Senhor. A palavra amigo no Novo Testamento significa íntimo, aquele que anda ao lado. E a palavra íntimo na Escritura, aquele que está no mesmo pé de igualdade. É a palavra que é feita quando Eva é chamada de auxiliadora, aquela que olha no mesmo horizonte de Adão. Aquele que se torna, portanto, íntimo de Deus, agraciado pelo Senhor, amigo do Senhor. Imagine só, você ser reconhecido como Enoque, aquele que andava com Deus, pelo simples fato de você ouvir o Senhor. Pelo simples fato de você ouvir o Senhor. Terceira parte do texto, irmãos, verso 21 ao verso número 31. Agora nós somos colocados, irmãos, diante de bênção e maldição. Veja só o que é que o texto bíblico diz. Também o Senhor se dignou contra mim, Moisés dizendo, por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós os passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança que o Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Veja só, se na segunda menção, se na segunda sessão, Deus diz assim, porque vocês não viram coisa alguma. Agora no terceiro ponto da mensagem, Deus diz assim, não façam imagem para que vocês não vejam. Se na segunda sessão, Deus falava com palavras no meio do fogo, veja na terceira sessão, o fogo agora já não fala, mas o fogo agora consome aqueles que são dados à vista. Veja que bênção e maldição aqui estará sendo plenamente manifesta para aqueles que vão cometer um ato, é o ato da idolatria. Aqueles que vão dizer assim, nós não estamos vendo a Deus, e é preciso que Ele se manifeste aqui no meio de nós, para sabermos que entre nós Ele está. Nós precisamos vê-lo. É aqueles que dizem assim, olha, eu estou indo para a igreja, não estou vendo milagre nenhum. Eu preciso ver alguma coisa para que minha fé seja alimentada. Eu preciso ver um morto ressuscitar. E até hora, tomara que fulano morra, mas também que ressuscite. Tomara que o paralítico passe a andar, que o cego passe a ver. Eu estou querendo ver alguma coisa para que minha fé possa ser alimentada. O Senhor agora vai dizer o seguinte, ora, se vocês passarem a ver uma prova de que vocês são incrédulos, é que vocês serão consumidos. É que vocês serão consumidos. Irmãos, observem. Se no ponto 2 nós não vemos, mas ouvimos ao Senhor, é porque certamente o Senhor está nos revelando bênçãos, promessas e palavras que servirão para o nosso bem. Lembram do que Paulo instruiu a Timóteo? A palavra de Deus, toda a Escritura, que é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo homem seja habilitado para toda boa obra. Agora, aqueles que clamam
por verem ao Senhor, entram no mesmo pecado do qual cometeu os filhos de Israel conjuntamente com Arão. Moisés já morava lá no monte, porque lá do monte se ouvia a voz do Senhor falando a Moisés, e o povo dizia: nós não temos Deus nenhum, seremos consumidos. O Senhor se esqueceu de nós, se juntou com Moisés, está lá em cima do monte, de lá não descem, já se fazem 40 dias, o que faremos nós? Arão, com a imaginação fértil, todo pecador tem imaginação fértil, né? E assim: vamos fazer aqui um Deus semelhante àqueles que nós adorávamos no Egito. Então, juntem todo o ouro. Lá vai as mulheres cheias de ouro, porque tinham tomado das egípcias, tirado dos narizes, das orelhas, das argolas dos pés, dos braceletes nas mãos, das joias dos pingentes que estavam sobre o corpo. Juntaram todo o ouro. Arão, na loucura e vaidade do seu coração, aqueceu o ouro. O ouro se tornou moldável. Jogaram a bacia de ouro ao chão. Eis que uma imagem semelhante a um bezerro ali apareceu. Os homens começaram agora abertamente a prestarem culto. O Senhor revela-se a Moisés: Moisés, desce ligeiro, porque o teu povo tem profanado. Naquela rebelião, irmãos, o Senhor puniu gravemente aos filhos de Israel, porque o desejo de seus corações era verem a Deus. Ora, eles não sabiam que Deus tinha se revelado a Abraão, dizendo assim: Abraão disse assim: Senhor, permite-me que te veja. Deus disse: se me veres, certamente morrerás. Que esse teria sido o apelo de Moisés: Senhor, deixa eu ver pelo menos a fresta do Senhor. Deus disse: Moisés, certamente se tu me ver, certamente tu morrerás. Eles ainda não tinham ouvido aquilo que disse o profeta Isaías: meus olhos viram a Deus. E conclui: portanto, eu vou morrer, eu vou perecer. Pecadores não podem chamar para si esse ato de quererem ver ao Senhor, porque, veja, se assim o fazem, não somente evocam idolatria, como também são chamados à morte. Deus não pode ser figurado, irmãos. A Escritura diz assim: a quem me comparareis? A quem me comparareis? Se nós vemos a Deus, nós faríamos um ser tentando ser semelhante a Ele, e o Senhor nos perguntaria: a quem me comparareis? E quando ousamos, ao invés de ouvi-lo, mas ver para que possamos crer, nós invocamos sobre nós aquilo que está aqui no verso número 25: provocamos a ira do Senhor, e certamente pereceremos. E certamente pereceremos. Mas como é que nós passaremos a crer em Deus? Quarta parte do texto, irmãos, verso número 32 ao verso número 40. O Senhor agora pede que façamos prova dele. Observe o verso 32, diz assim: agora, pois, pergunta aos tempos passados, que precederem desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra extremidade, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta. Deus agora está dizendo aos homens: provem-me, provem-me. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como tu ouvistes e ficou vivo. Pergunta aos tempos passados se isso alguma vez já aconteceu. Verso número 34. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo. Ou seja, falando como Deus retirou Israel do meio do Egito, Abraão do meio dos cananeus, com promessas. Aqui ele usa a palavra provas, com sinais, com milagres, com peleja e com mão forte, com braço estendido e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Ou seja, vocês já ouviram falar que um Deus tinha feito isso que eu acabei de fazer? Deus dizendo a Moisés, e Moisés falando para o povo. Qual é a prova do texto? Deus está dizendo assim: provem-me.
Observe os tempos passados. Se ouve Deus como eu sou perante vós. Aqui, talvez, irmãos, esteja o grande cerne da questão. E há 3 domingos atrás, aqui pela manhã, eu falei sobre isso. Que crentes são provados por aquelas coisas que creem. Daquelas coisas que creem não no que Deus fará, mas naquelas coisas que Deus já fez. É por isso que Deus agora chama Moisés e pede para que Moisés anuncie ao povo: provem-me e procurem saber no meio de vós e entre as nações se houve Deus como eu, que fiz um povo sair do meio de outro povo, com provas, com sinais, com palavras, com milagres, com juízo, com fogo, com peleja, com mão forte, com braço estendido. Pergunte se houve algum Deus que fez isso. Pergunte aos povos se algum Deus fez isso. Nós podemos provar a Deus quando nós agora somos chamados a enxergarmos a Escritura Sagrada, a palavra do Senhor. É de se espantar, irmãos, hoje, como os crentes não conhecem absolutamente quase nada de Deus. Quase nada de Deus. Porque não tem provado do Senhor. Irmãos, Deus pode ser provado quando nós experimentamos a sua palavra. É semelhante ao exemplo vulgar da laranja. Nós podemos provar do sabor da laranja, se é doce ou amargo, se é um fel ou se é palatável, se nós experimentarmos a palavra do Senhor. Deus pode ser provado quando nós experimentamos no seu Evangelho. Ora, de que outro modo Deus nos daria sabedoria? De que outro modo nós saberíamos das bênçãos de Deus? De que outro modo nós provaríamos da graça do Senhor, se não e tão somente, exclusivamente por meio de sua palavra? É importante, irmãos, que nós nunca devemos nos esquivar de provarmos de Deus quando provamos da sua palavra. Me faz lembrar, irmãos, da pregação extensa da qual fez Paulo, quando pregando a palavra de Deus e demorando na pregação, um jovem desatento que ouvia a palavra cai de sobre a janela de uma altura grave, dando-se ao chão, vitimado. Olhe o benefício daqueles crentes que ouviam e provavam do Senhor por extensas horas demorada. Ou quando ouviam a Cristo no topo do monte e aos que estavam sobre o monte, e o tempo passando, ao se ouvir alguém dizer a Cristo: despede-os porque já está tarde, e eles sequer têm algo para comer. Aqueles homens comiam do Evangelho, provavam do Senhor. Mas muitos crentes, irmãos, infelizmente estão ouvindo ao diabo e preferindo o pão dessa vida e dizendo a Cristo: basta-nos. Nós preferimos o pão dessa vida. Nós preferimos o alimento desse tempo. E dizendo: Senhor, diferentemente daquela mulher samaritana, a tua palavra não basta. Ou complementando a palavra de Cristo, ou alterando a palavra do Senhor, dizendo assim: nem só de pão viverá o homem, e o crente vai lá e completa, mas também da palavra de Deus, mas prioritariamente do pão dessa vida. Nós temos caído num ato de incredulidade perversa e terrível, irmãos, porque em nossos dias os nossos crentes não têm provado do Senhor.
Que Deus se apiede de nós, irmãos. 4 lições nós tomamos aqui nessa manhã. Primeira delas, irmãos. Eu quero fazer saber delas. A primeira delas, irmãos. A primeira lição que tomamos é que Deus nos dá estatutos, juízos, mandamentos, palavras, retiradas do meio do fogo, para que sejamos sábios e para que não erremos na época em que vivemos. Segundo, irmãos, que gozam de bênção, inclusive os nossos filhos, e toda a nossa casa, e toda a nossa família. Quando os nossos filhos gozam daquilo que gozamos, ou seja, da palavra do Senhor. Terceiro, irmãos, nos colocamos diante de bênção e maldição com a nossa escolha. Ou ouvimos a Deus para a nossa alegria, ou tapamos os ouvidos para a nossa derrota e nossa tristeza. E por fim, irmãos, crentes são chamados a provarem de Deus quando experimentam o doce sabor do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que sua palavra ela faça, portanto, esconderijo e refúgio secreto em nosso coração. Amém. Ficar de pé. Nós, nesse momento, nós vamos orar a Deus com gratidão no coração. Vamos receber bênção divina, mas também vamos cantar doxologicamente o cântico de número 6 do nosso inário. Oremos, irmãos. Soberano Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, por teu cuidado, por tua proteção, tua instrução bendita. Ela tem se achegado a nós e o Senhor tem nos feito sabedores. Santo Deus, ajuda-nos para que nós possamos diariamente, em conformidade à tua vontade, daquilo que o Senhor nos revelou, que se diz respeito a nós, que nós sejamos moldados por essa palavra e modificados pelo estatuto do teu poder. Ajuda os teus filhos, ajuda os teus servos, consola-nos mediante a tua graça. É a nossa oração. E ainda te pedimos, ó Deus, que nos traz a noite para o culto, para que juntamente com os demais irmãos, prontamente nós possamos verdadeiramente te adorar. É a nossa oração, é o nosso desejo, é o nosso pedido que fazemos em nome de Cristo, o Senhor que vive e reina sempre. Amém.